Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos de volta aqui mais uma vez para tratarmos de mais um assunto bíblico-teológico para o nosso crescimento espiritual, intelectual e também doutrinário e também o nosso conhecimento prático. Tá? Então, neste vídeo eu quero conversar com você sobre a questão do casamento e do divórcio. E eu quero, assim, tomar como base primeiro, é claro, a Bíblia Sagrada, né, para tratar desse assunto, mas, assim, eu quero tomar como roteiro que vai nos guiar sobre o que a Bíblia ensina. O meu roteiro é a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 24, que fala sobre o matrimônio e o divórcio. Então, eu quero basear, eu quero tomar como roteiro exatamente o pensamento da Confissão de Fé de Westminster sobre o casamento e o divórcio. Então, eu quero primeiro falar sobre o casamento e depois eu falo sobre o divórcio. Então, o que a Confissão de Fé diz a respeito do casamento? Diz assim: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Então, a gente quando observa essa definição do casamento, que deve ser entre um homem e uma mulher, antigamente se pensava assim, todo mundo pensava assim. O que é o casamento? O casamento é entre um homem e uma mulher. Né? Todo mundo pensava assim. Praticamente não havia discordância. Hoje o casamento não tem mais essa definição no meio da sociedade incrédula. Para a sociedade incrédula, o casamento se dá entre duas pessoas que se amam. Com isso, eles querem dizer assim, não importa se essas duas pessoas são um homem e uma mulher, ou se são dois homens, ou se são duas mulheres. O que importa é que eles se amem. Então, antigamente se pensava em casamento como sendo entre um homem e uma mulher, e a nossa confissão de fé, com base na Bíblia, diz que o casamento é entre homem e uma mulher. Hoje, a sociedade decaída define casamento como sendo uma relação entre duas pessoas que se amam. E então, quando a gente se volta para a confissão de fé que diz que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, certamente que essa declaração condena o homossexualismo, que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, né, que pode ser homem com homem e mulher com mulher. Esta relação homossexual é condenada pela Escritura a ponto de essa relação homossexual ser chamada pela Bíblia de abominação, torpeza e merecer a pena de morte. Então a Bíblia não dá espaço para uma relação homossexual. A Bíblia tem ojeriza pela relação homossexual, porque, segundo a Bíblia, Deus criou o casamento que deve ser entre um homem e uma mulher, para que haja também a propagação da raça humana. Eu costumo dizer que se você colocar um par de homossexuais, né, sejam dois homens ou duas mulheres, numa ilha, e esse par de homossexuais viva nessa ilha por 10 anos, você voltará àquela ilha 10 anos depois e estarão apenas os dois, talvez já velhos, um olhando para a cara do outro, talvez até já um enjoado com o outro. Mas se você colocar numa ilha um homem e uma mulher e eles passarem 10 anos nessa ilha e você voltar 10 anos depois lá, você vai encontrar lá um bocado de menino, né? Um bocado de menino, né? Porque essa é a sabedoria de Deus, né? Que de um homem e de uma mulher há uma produção para um terceiro. De um homem e uma mulher sai um terceiro, mas de dois homens não sai nada e de duas mulheres não sai nada. Então, essa é a sabedoria do mundo e a sabedoria diabólica, de juntar dois homens ou duas mulheres. Dali não sai nada, mas a sabedoria de Deus é juntar um homem e uma mulher e dali sai um bocado de menino. Então, louvado seja o Senhor que minha mãe e meu pai não eram homossexuais e aqui eu estou, bem como você também aí está. Então, repito que a Bíblia chama a relação homossexual de abominação, torpeza e de merecer a pena de morte, é o que a Bíblia ensina. A confissão de fé diz mais: ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Certamente que esta parte da confissão de fé também aqui condena a relação polígama. Ou seja, quando a confissão de fé diz que o homem não pode ter mais de uma mulher e nem a mulher ter mais de um homem, isso ao mesmo tempo, então aqui a confissão de fé está
claramente condenando a poligamia, né? Infelizmente, até mesmo aqui no Brasil, muita gente tem vários maridos ou várias mulheres ao mesmo tempo. Tem gente assim, tem uma relação com várias mulheres que têm relação com vários homens e homens que têm relação com várias mulheres, quase que simultaneamente. Então a Bíblia condena a relação da poligamia. Ainda que Deus tenha abençoado crentes polígamos, né, e até alguns olham para essas questões bíblicas, né, como Deus abençoou Davi e Salomão, que eram homens que tinham várias mulheres. Então, ainda que Deus tenha abençoado Davi e Salomão, Deus não aprova esta prática. Ou seja, ele abençoou Davi e Salomão apesar da poligamia deles. Apesar do pecado deles, Deus, em sua misericórdia, os abençoou. Pois desde o começo da Bíblia, o ideal divino para o casamento sempre foi a monogamia. Ou seja, o ideal divino para o casamento é um homem casar-se com uma mulher e uma mulher casar-se com um homem. Em Gênesis 2:24, diz o seguinte: deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. No singular, não a suas mulheres. Então, ao homem é proibido ter mais de uma mulher ao mesmo tempo e uma mulher é proibida de ter mais de um homem ao mesmo tempo. Certamente que o homem pode ter mais de uma mulher e uma mulher pode ter mais de um marido, desde que não esteja mais casado, né? Então, morreu, por exemplo. Então, o homem é casado, sua esposa morreu, ele casa com outra. Ou a mulher é casada e seu marido morreu, ele casa com outra. O problema, e daqui a pouco eu vou entrar na questão do divórcio, o problema é que muita gente está se divorciando de forma errada, de forma não bíblica, de forma não ter apoio bíblico, e está se casando de novo, e aí tem gente que já vai no seu 10º casamento, né? Mas deixa isso para daqui a pouco, né? Então, o que nós aprendemos com a Bíblia é que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une em casamento com uma mulher. E em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz: cada um homem, tem a sua própria mulher no singular, e cada uma mulher tem o seu próprio marido sempre no singular. Então a Bíblia não dá margem para a poligamia, não dá margem para a bigamia. Então Deus abençoou Davi, abençoou Salomão, apesar da poligamia deles. Mas Deus não aprova a poligamia, Deus aprova desde o começo a monogamia, que é o casamento entre um homem e uma mulher. A Confissão de Fé ainda diz o seguinte: é dever dos cristãos casar somente no Senhor. É dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a um jugo desigual, casando-se com os que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas, né? Então, o que é que nós temos aqui nessa declaração da Confissão de Fé? Uma condenação ao casamento misto, né? Então, diz que o crente tem que casar somente no Senhor. E aqui diz com quem o crente não deve casar. Com infiéis, papistas, que são católicos romanos, ou outros idólatras, nem devem os crentes casar-se, prender-se a um jugo desigual com aqueles que são ímpios em sua vida, ou com aqueles que mantêm alguma heresia. Então, claramente aqui o texto está condenando o casamento misto do crente com um incrédulo. Casamento misto é quando alguém já é crente e se casa com quem não é crente. Então, um homem já é crente e se casa com uma mulher que não é crente, seja ela de alguma religião ou seja ela ateu, ou seja, ela não é crente. Então, isso é casamento misto. Quando, por exemplo, duas pessoas são casadas e, de repente, uma dessas pessoas se converte, isso não é casamento misto, porque eles já estavam casados antes que um deles se convertesse. Casamento misto é quando um já é crente e se casa com alguém que não é crente. Isso aqui é casamento misto e a Bíblia não dá margem para isso, eu entendo assim, e a Confissão de Fé também não dá margem para isso. Então, nós temos aqui a Confissão de Fé condenando o casamento misto. Não pode o crente, filho de Deus, filho da luz, casar-se com ateus, católicos romanos, espíritas, mormons, etc. Pois este tipo de casamento é contrário à Escritura.
Mas, infelizmente, muitos servos do Senhor, ansiosos pelo casamento, estão insistindo nesta prática, o que é uma lástima. Eles querem casar, não importa com quem. Então, há um desespero por parte de muita gente pelo casamento, né? Tem que casar a todo custo. Aí, o primeiro que aparece, tem aquele ditado, né, que caiu na rede é peixe. Então, tem uma pessoa que está solteira, já tem uma certa idade, não consegue encontrar ninguém. De repente, o primeiro que apareceu e que se mostrou interessado em casar, casou. De repente, aquela pessoa é um homem incrédulo ou é uma mulher incrédula, e muitas vezes um homem ou uma mulher que labuta contra a fé cristã, é um ateu, é um agnóstico, é um espírita, por exemplo, né? Então, meu irmão, eu quero lhe dizer que Deus não aprova o teu casamento com uma pessoa que não é crente. Se você já era, se você, quando se converteu, já era casado e depois você se converteu, quando você se converteu, já é casado, então isso não é casamento misto. Agora, se você, meu irmão, ainda não é crente, se você ainda é solteiro e você está se relacionando com alguém que não é crente, você está pecando contra Deus. Não leve isso à frente, porque Deus não aprova essa relação. Então, vejamos agora aqui a questão do divórcio. Tratando do divórcio, a confissão de fé diz: só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio duas coisas. Primeiro, a confissão de fé diz: só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério. Então, essa é a primeira causa suficiente para romper o casamento, o adultério. Então, havendo adultério no casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outro, como se a parte infiel fosse morta. Então, veja que o texto aqui fala que se houver infidelidade conjugal por parte de um dos cônjuges, então aquela parte que permaneceu fiel, ela tem o direito, claro que ela pode perdoar e pode se reconciliar com a parte infiel e continuar o casamento, e eu dou meu apoio a isso aí. Mesmo se houve infidelidade no casamento, você que foi a parte fiel, a parte atingida, perdoe assim como Deus te perdoou, restaure seu casamento e vamos para frente. Eu conheço gente, eu conheço casamentos onde houve infidelidade conjugal, a parte fiel perdoou e esses casamentos perduram até hoje. Então houve infidelidade cerca de muitos anos atrás, mas a parte fiel perdoou e esses casamentos continuam firmes até os nossos dias. Então o meu conselho para você que foi traído é: perdoe e busque restaurar o seu casamento. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, Ele perdoou uma grande dívida que nós tínhamos e não tínhamos como pagar. Então, da mesma forma, perdoe o seu cônjuge que te traiu, que foi infiel a você, perdoe, restaure o seu relacionamento e vamos para frente. E você que traiu o seu cônjuge, esteja arrependido do que você fez, reconheça que o que você fez é pecado, peça perdão ao seu cônjuge por ter traído o seu cônjuge e se policie, vigie para que você não cometa o mesmo erro mais uma vez, tá certo? Mas a confissão de fé com base na Bíblia diz que, havendo adultério, a parte fiel pode propor divórcio, pode pedir divórcio como se a parte infiel tivesse morta. E diz mais a confissão de fé: só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, além do adultério, o abandono do lar. Né? Então diz assim a confissão de fé: uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Né? Isso digamos que a mulher foi embora de casa. Então, digamos, o pastor conversa com ela, um advogado conversa com ela, todo mundo conversa com ela, o juiz conversa com ela, e ela diz assim: eu não quero mais voltar. Então, o que acontece? Está acontecendo por parte desta mulher um abandono tão obstinado que ela não aceita conselho de ninguém. Então, ela foi embora de casa. Então, isso se refere a uma pessoa que vai embora do lar decidida a não voltar mais.
Mas, infelizmente, há muita gente, inclusive crentes, que está se divorciando por qualquer motivo e se casando de novo. Ou seja, tem muita gente se divorciando assim. Não teve adultério, não teve abandono de lar, simplesmente disseram há uma incompatibilidade de gênero entre nós. E então não dá para a gente ficar junto, então cada um vai para o seu lado. A Bíblia não aprova esse tipo de divórcio. O casal tem que se entender. Se está faltando açúcar no casamento, o casal tem que dar um jeito de colocar açúcar no casamento. Procura um conselheiro, procura um pastor, procura um presbítero, um irmão experiente, que possa ajudar para colocar açúcar no casamento. O que não pode é, bom, a gente não está se entendendo mais, então o melhor é que cada um vá para o seu lado. Não, o melhor não é que cada um vá para o seu lado, não. O melhor é que o casal busque restaurar o casamento. O melhor é que o casal busque a reconciliação. Né? Então, veja, a confissão de fé, com base na Bíblia, diz que só há essas duas causas para que haja um divórcio: adultério ou um abandono obstinado do lar, onde a pessoa que foi embora não quer mais voltar de jeito nenhum. Então, o que a pessoa que ficou em casa tem que fazer? Apenas legalizar a situação. Então, o casamento ali já acabou, porque a parte foi embora, inclusive já está até com outra pessoa. Então, legalizar o divórcio. Então, nesse sentido, você pode se divorciar. Bom, mas uma observação que temos que fazer aqui é que o novo casamento só pode acontecer depois do divórcio legal. Por que nós estamos dizendo isso? Por que nós achamos que isso é importante? É porque tem gente, tem casal que está se divorciando apenas física, emocional e geograficamente, mas não está se divorciando legalmente. Ou seja, um casal apenas se separou. Então cada um foi para o seu canto. Então eles não sentem mais nada pelo outro, eles não se amam mais, eles não têm mais relação física e eles não estão mais morando juntos debaixo do mesmo teto, né? Separaram. Porém, eles não têm um documento legal dado pelo magistrado civil que é uma autoridade constituída por Deus. Então, eles não têm nenhum documento legal em mãos, mas o que acontece? Já estão vivendo com outra pessoa. Então, o marido foi embora de casa, por exemplo, a mulher foi embora de casa e já está se relacionando com uma outra pessoa. Quer dizer, quem age assim está perpetuando um adultério, está vivendo um adultério, porque ainda está legalmente casado. A pessoa só está legalmente separada, solteira, quando ela tem um documento da justiça indicando que ela está legalmente separada. Enquanto ela não tiver esse documento, ela continua ligada àquela pessoa com quem ela se casou. Então, se você se separou e ainda não está legalmente separado, porque não tem um documento da justiça, e já está namorando com outra pessoa, você está vivendo em adultério. Em adultério. Né? Esta atitude de não ter um documento indicando sua separação e já está vivendo com outra pessoa, é uma atitude carnal e pecaminosa. Portanto, é preciso que haja uma legalização do divórcio para que a pessoa se junte a outro parceiro. Sobre o divórcio, uma passagem que todo homem, especialmente todo crente, deveria conhecer é Malaquias 2,16. Atenção, meu irmão. Você que está casado e está até pensando, por alguma razão, em se divorciar, Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Então, o seu pensamento, irmão, tem que ser o pensamento de Deus. Nós temos que pensar como Deus. Deus diz: eu odeio o repúdio, eu odeio o divórcio. Então, o crente em Jesus tem que odiar também o divórcio. Portanto, se há problema no seu casamento, a primeira solução não é a separação, não é o divórcio. A primeira solução, a primeira atitude é buscar solucionar o problema e se reconciliar com o seu parceiro. Você tem que buscar restaurar seu casamento, botar açúcar no casamento e não separar-se. Então, veja, a confissão de fé diz que só é permitido o divórcio quando há adultério
ou quando há deserção obstinada do lar, de tal forma que a pessoa que saiu de casa não queira mais voltar. Interessante que nos dias de Jesus havia uma questão sobre se o homem poderia se divorciar de sua mulher por qualquer motivo. Havia duas escolas teológicas sobre esse assunto. Havia a escola do rabino Hillel, que dizia que o homem podia se separar de uma mulher por qualquer motivo. Então, a mulher queimou a sopa, queimou o macarrão, a mulher queimou o feijão, e o marido ficou com raiva, então isso era motivo para ele se separar dela. A mulher não era uma boa cozinheira, a mulher cortou o cabelo e o marido não queria, então, por qualquer motivo, o marido podia separar de sua mulher. Essa era a posição da escola do rabino Hillel. O marido pode abandonar sua mulher por qualquer motivo. Qualquer motivo. Uma outra escola teológica era uma escola do rabino chamado de nome Shammai. Ele dizia que o homem só pode separar-se de sua mulher se ela for infiel a ele, se ela o trair, se houver infidelidade conjugal. Então os fariseus perguntaram a Jesus se o homem podia se separar de sua mulher por qualquer motivo. Eles queriam testar Jesus e queriam saber de que lado Jesus estava. E certamente que Jesus apoiou a escola do rabino Shammai, que disse que o homem não pode separar-se de sua mulher por qualquer motivo. Ele disse que só pode haver separação se houver infidelidade conjugal. E mesmo havendo infidelidade conjugal, eu repito o que eu disse lá no comecinho, você pode perdoar o seu cônjuge e continuar com o seu casamento para frente. Então, meu irmão, eu quero lhe dizer que você não tem autorização de Deus. Olha aqui bem dos meus olhos. Você que está casado e está pensando em separar de sua mulher ou de seu marido, você não tem autorização de Deus. Você não tem autorização da Bíblia para separar de sua mulher ou de seu marido por qualquer motivo. Só porque você encontrou lá no trabalho, na faculdade, ou seja, lá onde quer que seja, alguém mais interessante do que o seu cônjuge, isso não dá a você motivo para você se separar do seu cônjuge e se casar com outra pessoa. Isso é pecado contra Deus, é pecaminoso. Arrependa-se disso, afaste-se dessa pessoa, ok? E mantenha firme o seu casamento. E uma vez que você é crente em Jesus, ore pelo seu casamento. Ore para que Deus mude esse pensamento que está em você e ore para que Deus abençoe o seu cônjuge. E certamente Deus te abençoará. Então, pense nisso e risque do seu vocabulário o nome divórcio. Risque e viva o casamento até que a morte separe vocês. Ok? Então, Deus abençoe vocês.